Com a graça de Deus, estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida, nessa belíssima manhã de terça-feira, hoje dia 10 de maio. Hoje celebra-se o Dia do Exército, da Cavalaria do Exército e também o Dia do Campo. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida, parabenizamos a todos os militares pela passagem do Dia da Cavalaria do Exército. Opção para a Vida, outra vez estará trazendo dentro de instantes do pastor Miguel e a sua esposa Denise, que estiveram participando do 31º aniversário do programa Opção para a Vida e da Conferência Missionária. Eles estarão outra vez aqui conosco. Para você que não teve a oportunidade de participar das nossas reuniões presenciais, portanto, continue conosco. Lembrando mais uma vez o nosso 22º Simpósio sobre a Família, que está sendo realizado nas dependências da Igreja do Calvário, inclusive sempre aos domingos, palestra, pela manhã às 9 horas, escola dominical, e às noites às 18 horas. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Queremos nesse instante deixá-lo sem perda de tempo com o pastor Miguel e Denise, trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus. Agora, como cidadão dos céus, vivos espiritualmente, nós somos chamados a seguir a Cristo como Senhor. Deixar que Ele, pelo seu Espírito, comande as nossas vidas. E assim, nós estamos obedecendo, quando entregamos o comando da nossa vida ao senhorio de Cristo, nós estamos obedecendo a um segundo chamado. Aí nós estamos preparados para ouvir a voz dos céus, nos fazendo uma terceira convocação, nos fazendo um terceiro chamado, que é um chamado para vivermos semelhantes a Cristo. E a Bíblia chama isso de santificação. E santificação significa o ato de nos separar para Deus. É aí quando nós obedecemos esse chamado através do nosso compromisso de leitura diária da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E a maneira pelo qual Deus então vai nos trazer a capacitação para que nós possamos viver como Ele vive, como Cristo viveu aqui, como Ele viveria em nosso lugar. É na palavra que nós vamos descobrir, diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:2, que é na palavra que nós vamos descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é na palavra que nós vamos então conhecer o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E é no trabalho do Espírito Santo como diretor de nossas vidas que nós vamos compreender a beleza, o valor da vontade de Deus para as nossas vidas. Mas a obediência a esse terceiro chamado, aqui é chamado de santificação, é pela Bíblia Sagrada, é pela nossa vida na palavra, é pelo ler, o ouvir a palavra, é por atentar pelo que Cristo fala em Mateus 4:4, que nós não podemos viver só do pão. Ali está representando todo o alimento material, quando ele disse não só de pão viverá o homem, mas ele diz de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é um alimento que nós precisamos ingerir todos os dias de nossas vidas. E Cristo Jesus se preocupou com isso, grandemente com isso, ao ponto de que na sua chamada oração sacerdotal, de João capítulo 17, quando ele intercede a Deus pelos filhos de Deus que ele estava deixando já na terra, e por nós que haveríamos de crer nele, nos tornar filhos de Deus no futuro, quando no versículo 17 ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Levanta a tua mão, uma de tuas mãos.
E repete bem forte, com toda a força da tua voz: santifica-me na verdade. De novo, santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. É quando nós nos inclinamos e fazemos compromisso com a leitura diária da Bíblia Sagrada, que nós estamos obedecendo a terceira convocação de Deus em nossas vidas, que é a convocação para vivermos em santidade. Em santidade dentro dos propósitos do Senhor, porque a palavra de Deus, ela desce ao centro da nossa vida, que é o nosso coração. O nosso coração tem uma importância grandiosa, vital para a nossa vida física. Mas na Bíblia o coração tem uma importância vital para a nossa vida espiritual. Ao ponto de, em Provérbios capítulo 4, verso 23, a palavra nos dizer sobre tudo que devemos guardar. Nós precisamos guardar com toda diligência, com todo cuidado, o nosso coração, porque é dele que procede as fontes de vida. E por isso que em Provérbios 23, 26, a palavra nos diz: filho meu, dá-me o teu coração e inclina os teus ouvidos para a minha palavra. Em outra versão, inclina os teus olhos para a verdade. Quando nós lemos ou ouvimos a Bíblia, a palavra desce ao nosso coração, porque o coração, ele não gera ideia por si próprio. Ele trabalha com as informações que nele chegam. As informações que chegam ao nosso coração é matéria-prima para que o coração formate os nossos desejos e ideias. Por isso que nós somos o que mais ouvimos, o que mais vemos e o que mais fazemos. As informações captadas pelo nosso tato, pela nossa visão, pela nossa audição, descem ao nosso coração e torna-se a matéria-prima para o coração formatar nossos desejos. Se a matéria-prima for, se as informações forem boas, a matéria-prima boa será. Se a matéria-prima é boa, os desejos serão bons. Se os desejos forem bons, bons serão os pensamentos, boas serão as palavras, boas serão as nossas ações. Tudo tem fundamento nas informações recebidas pelo nosso coração. E por isso que a palavra de Deus é necessária estar diante dos nossos ouvidos, diante dos nossos olhos. E é por isso que Deus respondeu à oração de Jesus, fazendo com que a palavra fosse completada, fazendo com que a palavra fosse preservada, fazendo com que a palavra fosse fartamente diante de nós. E eu vou lhes dizer uma coisa: nunca nós estivemos tão abastecidos da oportunidade de ter a palavra em nosso coração. Hoje é dado Bíblia em todos os lugares. A Bíblia está de graça em todas as versões, em todas as mídias, na mídia do seu celular. Em todos os lugares você tem acesso de graça à Bíblia Sagrada em nosso país. Mas vai até quando isso? O amanhã não pertence a nós. E por isso nós não devemos ser negligentes com a oportunidade que nós temos hoje de ler e de ouvir,
de encher o nosso coração com a palavra de Deus, para que tenhamos bons desejos, bons pensamentos, boas palavras, para que tenhamos boas ações em nossas vidas. A obediência do chamado de ser separado para Deus é o compromisso de ler, de ouvir a palavra de Deus todos os dias em nossas vidas. E é só quando nós temos esse compromisso que nós vamos ouvir o quarto chamado de Deus, que é comum a todos os que creram em Cristo como Salvador, os que seguem a Cristo como Senhor, os que santificam a sua vida na palavra de Deus. A esses, Deus disponibiliza uma quarta convocação. E essa convocação é para que nós sejamos igreja. Tem muito crente que não quer ser igreja, que não imagina ir para o inferno, vai para o céu por Cristo Jesus, nem imagina não receber as bênçãos de Deus todos os dias, quer ser abençoado, mas nem dar ouvido ao chamado para ser igreja. É como igreja que nós começamos o ministério que Deus confiou a cada um de nós. Quem não crer em Cristo como Salvador, nunca vai ser convocado a segui-lo como Senhor. Quem não o segue como Senhor, nunca vai ser convocado a santificar-se ao Senhor. E quem não se santifica ao Senhor, nunca vai ser convocado a ser igreja. E quem não obedece ao chamado de ser igreja, nunca vai ser convocado a uma missão especial. Como ouvindo o chamado que Isaías ouviu, ouvindo o chamado que os apóstolos ouviram. Se você abre a sua Bíblia para 2 Coríntios capítulo 5, no versículo de número 19, depois, ou melhor, no versículo de número 18, depois de no versículo 17, o apóstolo Paulo dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É como se ele estivesse dizendo: aquele que está em Cristo é salvo, aquele que está em Cristo tem como Senhor, aquele que está em Cristo procura santificar a sua vida a Ele, aquele que está em Cristo luta para ser igreja. Tem muita gente sendo adulado às vezes para ser igreja. Na história do cristianismo real e verdadeiro, nós encontramos pessoas morrendo, lutando, sofrendo, sendo presas para ser igreja. Porque ser igreja é assumir o propósito de pagar o preço que resta do Evangelho de Cristo na terra. O preço salvítico Ele pagou na totalidade. O preço de ser igreja Ele deixou para mim, para você, para todos os crentes pagarem. E no finalzinho, na última frase do versículo 18, de 2 Coríntios 5, ele diz que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Na parte A do versículo ele diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E Ele nos deu o ministério, o serviço da reconciliação. Isto é a igreja. Aqui é o serviço da reconciliação. O que Deus
confia a nós na terra. Ele não confia aos poderes humanos, judiciário, executivo, legislativo. É a igreja que ele confia. E o chamado para ser igreja, nós precisamos obedecer como o quarto chamado de Deus para as nossas vidas. E é sendo igreja que nós passamos a ser população de Deus, comunidade de Deus, povo de Deus. Quando Isaías ouviu a voz de Deus, ele estava sendo igreja. Ele tinha obedecido todos os 4 chamados. Ele estava sendo igreja. Ele estava no templo. E foi ali que ele teve a visão. E foi ali que ele ouviu. Quando os apóstolos ouviram a convocação de Jesus, chamando para pregar em todo o mundo, eles estavam sendo igreja. Eles tinham passado por todos os passos em provação para permanecer em Cristo. Sabe de uma coisa, queridos? O Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. E Ele é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo. E por isso, que em João capítulo 4, ele nos convoca a adorá-lo em espírito e em verdade. Era contrário ao que existia na religião na época em Jerusalém. E Cristo estava falando que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração que procede de dentro. E que se torna verdade na nossa voz e na nossa vida. Mas ela vem de dentro, porque esse é o processo de Deus para com nossas vidas. Ele começa de dentro para fora. Primeiro ele age em nós, no nosso interior. É depois que ele resolve os nossos problemas interiores, que ele vai agir por nós, nos fazendo experimentar a ação dele em nossas vidas. E só depois que ele age em nós, age por nós, depois que ele nos muda, depois que ele nos dá experiências com ele, agindo por nós, é que ele vai agir através de nós. Mas para ele agir através de nós, nós já seremos adoradores em espírito e em verdade. Por isso que eu convoco você a se colocar em pé. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vos saúdo, amada igreja, na graça e doce paz de Cristo Jesus. Que alegria estar de volta. Agradecemos ao pastor Bosco, sua esposa, por esse convite tão lindo de estarmos aqui novamente na Paraíba e agora em Campina, revendo os irmãos, tantos amigos, e estarmos aqui unicamente, exclusivamente para adorar ao Senhor. A Ele nosso tributo, a Ele a nossa adoração. Recebe, Pai, as nossas canções em forma de adoração a Ti nesses poemas. Te agradeço pelo privilégio de sermos levitas do Senhor Jesus. É o meu prazer de estar a serviço do Senhor, ministrando o louvor através desse ministério maravilhoso, que é de propagação do Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Se você souber, canta comigo. Em espírito e em verdade
te adoramos, Senhor, te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, Pai, te adoramos. Aqui, igreja, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra quê? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver aonde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Sim, Pai. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos ao Rei, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Somos nós, onde flui o amor, ministrando louvor. Onde flui o amor. Amém. A Ele toda exaltação, toda adoração e todo louvor. Pode sentar, meus queridos. Aprendemos com Isaías o primeiro passo que nós precisamos dar quando nós recebemos um chamado. A resposta de Isaías nos ensina que o fundamento da obediência, do primeiro passo de obediência a um chamado, chama-se disponibilidade. E nós nunca vamos conseguir falar para Deus que nós estamos disponíveis para Ele, se nós não tivermos vida nele, se nós não tivermos envolvimento nele, se nós não tivermos trilhado o passo da conversão, o passo do senhorio, o passo da santificação e o passo do desvendamento da vontade, do propósito dele para as nossas vidas. Quando Isaías ouviu a voz do céu dizer: a quem enviarei? A quem há de ir por mim?
A resposta imediata, instantânea de Isaías, ela foi impactante. Ele disse: eis-me aqui. Note que esse chamado não é um chamado horizontal. O chamado não estava sendo direcionado unicamente a Isaías. A voz ecoava para o templo, para aqueles que estavam em Deus. Deus, quando Ele faz um chamado, Ele faz o seu chamado ecoar na igreja, formada pelos que estão nele, vivendo em adoração a Ele. Não é um chamado vertical, é um chamado horizontal, para ser ouvido por todos aqueles que estão servindo a Ele como igreja. E Ele espera os que estão dispostos a dar o passo da disponibilidade. Porque Deus trabalha com os disponíveis. Deus trabalha com aqueles que querem. Deus trabalha com aqueles que estão prontos a priorizar Deus. Isaías demonstrou toda a sua importância que ele dava a Deus, quando ele disse: eis-me aqui. Deus abençoe a você, telespectador, internauta que esteve conosco. Eu não tenho dúvidas que Deus está falando ao seu coração através de todas essas reflexões. E nesses instantes finais do nosso programa, quero fazer um apelo para você que está conosco. Ore pelo programa Opção para a Vida. Se você desejar também nos ajudar a manter este programa no ar, você poderá fazê-lo através de uma generosa oferta que aparece aí abaixo do seu vídeo. Agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Ficaremos imensamente agradecidos àqueles que quiserem nos ajudar, orando, intercedendo, contribuindo e colaborando para que este programa não saia do ar. São 31 anos de programação ininterruptas. Portanto, contamos com as vossas orações e também com a sua generosa oferta. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansa no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega os teus cuidados a Ele, segue em frente. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho,
descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho